Olá, irmãos, esse é o nosso vídeo de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Essa quarta-feira de cinza é diferente. Geralmente é o dia que nós voltávamos dos retiros, dias que a gente estávamos cansados. Tivemos um carnaval diferente, todo mundo dentro das suas casas. Que bom que vai, né, acreditemos que vai ter menos violência no trânsito, acreditemos que teremos um balanço mais tranquilo. Afinal, nós estamos no meio de uma pandemia e muitas cidades fecharam suas entradas. Inclusive, nós tivemos um pouco de dificuldade no culto de domingo, mas graças a Deus a nossa ferramenta aqui, nosso canal no YouTube, continuou pontos e apostos aí para abençoar os nossos irmãos. Se você não assistiu o culto domingo, está lá no nosso canal, é só ir buscar. Na mensagem de hoje, se você puder compartilhar esse vídeo com os nossos irmãos, faça isso agora, enquanto nós vamos ler o texto de hoje, que nós vamos falar hoje sobre conversão. Nosso tema de hoje foi o tema da nossa mensagem, do nossa escola de vida no sábado, então muita gente não pôde participar. Eu resolvi trazer aqui esse tema para todos nós. É uma das 9 marcas da Igreja Saudável, essa é a quarta das 9 marcas, e eu acredito que será interessante também para que quem não participou possa aprender um pouco hoje, e aqueles que participaram reforçar aquilo que aprenderam na nossa aula de sábado, que foi o entendimento bíblico sobre a palavra, sobre conversão. Muitos de nós entregou sua vida a Cristo há muitos anos atrás, nos convertemos a Cristo. Mas será que entendemos o que significa verdadeiramente essa palavra, conversão? O texto que separei para a gente conversar sobre esse tema foi em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos orar. Altíssimo Deus, essa tua poderosa palavra, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite a ter a visão bíblica sobre a conversão, para que tenhamos a certeza e a convicção de que temos seguido verdadeiramente os passos de Cristo e a nossa vida foi verdadeiramente transformada. Em nome de Jesus. Amém. Falar sobre esse tema é entender a importância de ter uma compreensão bíblica sobre a palavra conversão. Muitos de nós aprendeu durante o tempo que está na igreja que conversão era mudar de religião. Ele se converteu de uma religião para a evangélica. E a Bíblia, se a gente for realmente pegar o entendimento bíblico, isso é uma visão muito simplista do que verdadeiramente significa a palavra conversão. A igreja, na verdade, ela tem essa obrigação de informar ao cristão sobre aquilo que é doutrina, aquilo que é ensinamento, e hoje nós vamos aprender sobre o real significado. O texto que nós lemos, ele fala aqui que aqueles que vivem em Cristo, um pouco antes, no verso 15, aqueles que morreram para o mundo e vivem para Cristo, agora não vivem mais para si mesmos. E o texto que nós lemos, no verso 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso nos dá duas certezas que nós temos que ter quando a gente verdadeiramente, para entender realmente se nós nos convertemos. Entender que nós não nos convertemos de uma religião, nós nos convertemos do pecado. Nós estamos arrependidos com a vida que nós tínhamos antes de crer em Cristo. Quando a gente se converte, o primeiro dom que nós experimentamos é o dom da fé, porque nós acreditamos em algo que nós não estamos vendo, mas nós temos um sentimento de que aquela decisão é a mais correta possível, exatamente porque é uma decisão tomada por fé. Ninguém se converte a Cristo porque uma outra pessoa se converteu. E se isso aconteceu, a conversão não foi genuína, porque a gente não tem que se converter porque outras pessoas se converteram. A gente não tem que ir para a igreja porque amigo nosso foi para a igreja, mas porque a gente tem um senso, uma consciência de que a vida que nós vivíamos não corresponde àquilo que a palavra de Deus, que Cristo almeja e quer de nós. Nos convertemos do nosso pecado a Deus e recebemos a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador.
Nós não nos convertemos de religião, nós nos convertemos do pecado. Nós não aceitamos mais o pecado, a forma como nós vivíamos, e agora passamos a viver de uma forma que agrade a Deus. Vamos continuar pecando? Deixaremos de pecar? Não. É exatamente por isso que na mensagem, na lição que a gente ensinou no sábado, o papel da igreja em relação àqueles que se convertem é um papel de amor, de cuidado, de perdão e de acompanhamento. Esse acompanhamento se dará durante toda a sua caminhada cristã. Afinal, nós entramos, quando nos convertemos a Cristo, nós somos justificados por Ele. A justificação chegou em nós por Cristo, porque nós não temos condições de nos justificar por nosso próprio esforço. Ninguém vai para o céu pelo próprio esforço, ninguém vai para o céu porque é uma pessoa boa. Você vai para o céu porque Cristo te convidou para morar no céu. E o fato de você ter entregue sua vida a Ele significa que você passará a viver sempre buscando fazer a vontade de Deus. Às vezes nós, quando olhamos, por exemplo, essa foi a pergunta que eu fiz no sábado e quero reforçar aqui. Quando você olha para personagens bíblicos, por exemplo, Pedro, Tiago, João, Saulo, e você olha para si, o que você poderia dizer que tem em comum? Essas pessoas viviam uma vida que não agradava a Deus e que a partir do momento que tiveram um encontro com Jesus, e esse encontro, no caso aqui dos apóstolos, foi um encontro literal, eles conversaram com Jesus e aquela conversa com ele fez eles mudarem o rumo de suas vidas. A conversão se trata exatamente disso. Quando a gente compara as conversões das pessoas da Bíblia com a nossa, existe algo em comum? Deveria haver. O que é esse algo em comum? Que existia uma pessoa antes de se converter e que agora existe uma nova criatura. Coisas que nós fazíamos no passado, que para nós era muito comum, atitudes, mentir, às vezes pegar as coisas escondidas, falar palavrão, começa com essas pequenas coisas simples que a gente fazia hoje. Quando a gente vai fazer, a gente não se sente mais bem fazendo, a gente não se sente mais, peraí, Cristo faria isso? Cristo teria esse tipo de comportamento? Quando a gente faz essa análise, significa que nós verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo, porque aquilo que nós fazíamos antes, e a gente se percebe fazendo, e vendo como aquilo é ruim para você, para as pessoas que convivem com você, aquilo faz você refletir, peraí, eu me entreguei, me converti a Cristo, então eu não posso ter uma atitude de quem não andou com Jesus. Então, o que esses discípulos têm em comum, que tem que ser em comum em relação a nós, exatamente eles confiaram em Cristo e eles seguiram a Cristo. Se você confiou a Cristo a sua vida, você tem que seguir a Cristo. E seguir a Cristo exige um desafio. Desafio esse de procedimento, de nova vida, de novas atitudes. Desafio de ser uma pessoa diferente do que você era antes. Desafio de viver refletindo a imagem de Cristo. E alguém pode dizer assim, mas isso é impossível, realmente é impossível seguir a Cristo. Mas as atitudes daquele que entregou a vida para Cristo tem que refletir isso, senão aquele ato que às vezes foi um levantar de mãos para ir lá na frente, pode não simbolizar o que realmente significa seguir a Cristo. Conversão não é recitar um credo ou finalizar um curso de batismo e receber um certificado. Tudo isso é simbólico, a simbologia do batismo, a simbologia da água, a simbologia do certificado, tudo isso é uma simbologia, um momento de celebração para comemorar, para demonstrar exatamente para a sociedade que você agora se tornou uma nova criatura. Mas não é o ato em si que te torna um convertido. O que te torna um convertido aquele momento marca uma ruptura do velho homem com o novo homem. Quando existe, você identifica na sua vida uma ruptura, até aquele dia que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu me converti do meu pecado e entreguei minha vida a Cristo. Existe uma diferença do antes e do depois? Se não existir, meu irmão, acredito que a sua conversão tem que ser repensada. Mas se você consegue identificar uma ruptura do seu antigo eu para o novo, o que você fazia antes, agora você não faz mais, você provavelmente é um convertido. E esse entendimento só acontece quando você
adquire a presença do Espírito Santo e é Ele quem convence a gente do pecado. Não é a gente que é convencido por si só. Eu decidi ser uma pessoa boa da minha cabeça. Não, é o ato do Espírito Santo que chegou em nós, que agora não nos deixa mais tratar com tanta naturalidade aquilo que a gente sabe que não é. Conversão significa metanoia. Essa palavra tem um significado de mudança de direção, mudança de caráter. Portanto, irmão, se você se converteu a Cristo e quer entender o significado disso, significa que a sua mente agora é outra. Se você não era capaz de perdoar, agora com a presença do Espírito Santo, você será capaz. Se você não era capaz de amar, agora você será capaz. Ou seja, todos os atos, os atributos de Deus, que são provenientes de uma vida que reflete Deus, agora se tornarão para você, além do desafio, mas uma busca durante toda a sua vida. Se existe algo na sua vida que precisa ser mudado, você tem que orar constantemente para que Cristo mude isso que ainda falta. Na conversão, nós fomos profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade salvífica. Então, se você se converteu de verdade, você foi convencido de que você tinha uma culpa, tinha um pecado da desobediência a Deus e que agora você consegue verificar isso de forma mais clara e poder viver aqui nessa terra com esse reflexo de Deus na vida das pessoas. As pessoas devem olhar para você e ver, essa pessoa mudou. Ele não é mais o mesmo. E exatamente essa percepção, quando chega de fora, ela é uma forma de demonstrar o quanto de Deus existe dentro de você, desde aquele momento que você entregou sua vida a Cristo. Ninguém se converte a Cristo para mostrar para os outros que é melhor que o outro. A gente se converte a Cristo para reconhecer, olha, eu sou pecador. Eu não merecia o céu. Eu não merecia ser recebido na igreja. Eu não merecia estar pregando. Eu não merecia, mas Cristo me escolheu e eu quero honrá-lo durante toda a minha vida para isso. E se você quiser me acompanhar, que venha comigo. E aí vem exatamente o desejo de que o seu ato de fé chegue aos seus amigos. Geralmente, quando a pessoa se converte, ela quer que todos os seus amigos, sua família, vá com ele para a igreja. E aos poucos ele vai desanimando, porque seus familiares não querem Cristo, não querem ir para a igreja. Só que Jesus falou contigo primeiro. Jesus falou com você. E se Jesus falou com você, o ato de conversão tem que continuar. E deixa que, assim como Cristo tratou diretamente contigo, Ele vai tratar com teu amigo, com teu familiar. E se realmente ele for teu amigo, ele vai seguir os passos de Jesus, se Jesus o chamar. Se a sua família não quer ir com você para a igreja, você vai orar por eles. E no dia que Jesus quiser tocar o coração deles, assim como tocou no seu, Ele vai tocar. Mas todos são atos que vêm diretamente de Deus. Nós não temos nenhuma parcela de contribuição em relação a isso. Deus chama, Deus converte, Deus mantém firme. O nosso dever é obedecer a Deus num ato de santificação, que também vem por meio dele, mas depende de nós buscar a Deus diariamente. A conversão também é uma mudança tão radical que somente Deus é capaz de fazer. O ato de conversão, do dia que você entregou sua vida para Cristo, é algo tão radical que as pessoas que te conhecem vão perceber isso e que essa forma como aconteceu, essa ruptura, vamos dizer assim, que aconteceu, foi tão forte que você olha para você mesmo e diz, como é que eu consegui largar isso? Como é que eu consegui deixar de fazer isso? Você vai se perceber nesse ato radical de Cristo na sua vida, quando você perceber que você deixou de fazer coisas que para você era muito natural e que você achava que nunca ia largar, mas Cristo foi lá, te ajudou e você realmente percebeu esse ato radical de Cristo na sua vida. Não compreender a conversão bíblica pode nos fazer ver pessoas que fizeram declarações sinceras em um momento de suas vidas, porém não experimentaram essa mudança radical. Às vezes, nós temos a percepção de que ali é um convertido.
E eu me lembro do dia da conversão dele, ele estava muito emocionado. Então a conversão ela pode ou não envolver uma experiência emocional intensa, mas nem sempre essa emoção ela é real. Nem sempre um ato emotivo de um entregar-se para Deus, ele pode refletir que houve uma conversão ali. Por quê? Pelos frutos. Só tem uma forma de saber se você se converteu, se os seus frutos dali para frente refletem essa conversão. Essa é a única forma da gente ver de fato. E isso não cabe a mim, não cabe ao pastor, não cabe a outro irmão julgar a sua conversão. Você tem que analisar. Queria que ao final desse vídeo você fosse orar e buscar a Deus e perguntar: Senhor, eu tive um encontro com o Senhor há muitos anos atrás. E eu queria que o Senhor confirmasse isso no meu coração. Porque no decorrer dos anos, parece que nós vamos esfriando a nossa fé. Porque nós não oramos, nós não lemos a Bíblia. E pode até haver dentro do seu coração a conversão. Mas você deixou de perceber-se como um cristão exatamente por você deixar de praticar aquilo que você praticava lá no início. Que era a busca tremenda, você desanimou porque seus familiares não foram, você desanimou porque sua família não quis a Cristo. Mas isso não é motivo para você abandonar a fé. E hoje você tem a oportunidade de, se você não tiver essa convicção, porque o convertido ele tem uma grande convicção. O convertido ele tem certeza que vai morar no céu. Mas como assim, pastor? Como é que ele pode ter essa certeza? Deus colocou essa certeza. Deus é quem dá essa certeza para aquele que é convertido. Não é o pastor que diz quem vai ou não vai para o céu, mas o convertido tem a convicção. Mas ele não tem a convicção pelos seus próprios méritos. Ele tem a convicção porque ele entende, peraí, se a palavra de Deus me diz que pela graça eu vou ser salvo, e não é dom meu, né? Não vem de vós, diz o texto aí de Efésios, capítulo 2, verso 8. Ora, se a palavra de Deus está me dizendo que eu não sou salvo pelos meus próprios meios, pela minha própria força, significa então que Cristo me salvou, portanto eu vou morar no céu. Eu não vou morar no céu porque eu sou bonzinho, porque Jesus olha para mim, eu visto uma roupa direitinho, eu vou para a igreja. Não, eu vou morar no céu porque Cristo me chamou para morar no céu e eu aceitei o convite. E por isso eu vou morar no céu. Essa é a convicção daqueles que já se converteram de verdade. Então, converter-se é mostrar-se interessado em guerrear contra o seu pecado, mesmo quando continua a tropeçar. Outra característica importante do convertido é que ele não se conforma com o que ele é. Ele olha para o velho eu dele e diz: eu não quero mais ser essa pessoa. E ele vai lutar a vida toda para vencer. Ah, pastor, isso é uma desgraça. Pessoas passam a vida toda lutando contra o eu dele. Pois é essa a vida de um convertido. Se eu sei que aquilo é pecado, se eu sei que a Bíblia condena aquilo e eu não luto para vencer, eu não tenho uma conversão sincera. Eu apenas me convenci de que alguns pecados eu posso deixar e esses outros aqui eu posso conviver com eles. Não. O convertido sabe que tudo aquilo que desagrada dele, desagrada a Deus, tudo aquilo que desagrada ao Pai, ele não vai mais conseguir conviver. Não, o convertido ele não escolhe os pecados que ele vai deixar de fazer. Ele sabe o que é errado e ele vai viver batalhando a vida toda para vencer esse seu mal. Então, no sábado nós falamos sobre o entendimento real de conversão e acredito que você possa, através dessa explicação, ter uma noção. Se, pastor, pelo que o senhor falou aí, eu acho que eu preciso rever alguns conceitos. Se você realmente não se sente um convertido, não tem certeza que vai morar no céu, leia a palavra de Deus, peça orientação, clame a Deus: Senhor, eu quero ter a certeza de morar no céu. Você só vai ter essa certeza quando o Espírito Santo confirmar em seu coração de que você não é capaz, nunca será capaz de alcançar isso por suas próprias forças. E aí sim, aquela mudança que você tanto almejou e está esperando vir de fora para dentro, ela vai acontecer, porque ela vai vir de dentro para fora. Quando o Espírito Santo habitar em teu coração e você não for mais capaz de resistir ao pecado que todos os dias tenta te derrubar. Que o Senhor Jesus te abençoe
e que você possa ter um entendimento real e pleno e bíblico do que significa ser um convertido a Cristo, convertido do erro para o acerto, do errado para o correto, e viver essa vida aqui na Terra, mesmo com algumas quedas, alguns tropeços, mas com a certeza de que Cristo estará sempre ao seu lado, te levantando. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de pregar a Tua palavra aqui pelo esse meio social, por esse canal, que o Senhor abençoe todas as pessoas que chegaram a esse vídeo, que o entendimento bíblico de conversão possa ter chegado a mentes e corações, para que eles tenham a certeza, Pai, de que a obra que Cristo começou em cada um deles, ela se completa quando o coração está pronto a obedecer, mesmo diante dos nossos erros e falhas. Em nome de Jesus. Amém. Até sábado, nossa escola de vida, às 5 horas da tarde, e nosso culto no domingo volta às 18 horas. Nós aguardamos sua presença ali na PIB Itabapoá. Se cuidem, orem, usem as máscaras, se cuidem de todas as formas, porque nosso estado está numa alta aí de casos, então continue se cuidando, para que a gente possa passar por isso e dar tempo de chegar essa vacina aí em nós. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.